Mas vamos começar com essa partida do Cruzeiro, que vai ser na segunda-feira, pra gente falar de dois técnicos portugueses, Pepa e Antônio Oliveira. Técnicos que hoje são rivais e vão se enfrentar na segunda-feira, mas que já foram colegas lá em Portugal. Treinador português, jovem, boa praça. Se você é cruzeirense, certamente pensou no Pepa, né? Mas eu também poderia estar falando do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. Pepa e Antônio têm semelhanças que vão muito além do sotaque. É uma simpatia muito grande, tremenda. É sempre um prazer poder estar aqui convosco. Eles têm quase a mesma idade, são ex-jogadores. Iniciaram a carreira no Benfica, de Portugal. Jogaram juntos por lá e são amigos. Eles partilham conhecimento, eles falam, eles são amigos, eles acompanharam a carreira que cada um ia fazendo no lado e outro. Quem conta é o Tony Oliveira, pai do Antônio Oliveira e um dos maiores ídolos da história do Benfica. Multicampeão como jogador e treinador, comandou o próprio filho e o Pepa no clube português. Eu penso que os dois, honestamente, são hoje melhores treinadores do que eram jogadores. O António Oliveira nunca conseguiu uma carreira espetacular como jogador. O Pepa também não, ainda assim foi um pouquinho melhor que o António Oliveira. Pepa pendurou chuteiras aos 26 anos, depois de uma sequência de lesões. O Antônio parou aos 29, para seguir os passos do pai e se tornar treinador. E se o Pepa acabou de chegar ao Brasil para comandar o Cruzeiro, Antônio Oliveira vem desbravando o futebol brasileiro desde 2020. Veio como auxiliar do também português Jesualdo Ferreira no Santos. Foi treinador do Atlético Paranaense, do Curitiba e acaba de assumir pela segunda vez o Cuiabá. O Pepa foi fazendo um trajeto sustentado como treinador em Portugal e quando chega ao Brasil já está num patamar de maturidade maior, se posso dizer assim. E eu acho que o António vai fazer esse processo de maturação dentro do Brasil. E o Pepa e o Antônio Oliveira, seu filho, têm semelhanças enquanto treinadores? Eu vejo semelhanças em termos daquilo que é a organização defensiva coletiva. Eu penso que há muitas semelhanças na forma como as duas equipas se organizam. A diferença está na situação que as equipes deles se encontram. Enquanto o Antônio Oliveira tem a missão de tirar o Cuiabá da zona de rebaixamento, o Pepa quer manter o Cruzeiro na parte de cima da tabela do Brasileirão. Fico imensamente satisfeito de saber aquilo que está a acontecer com o Pepa, estar já com os pontos que tem e estar com as portas abertas para os quartos de final da Copa, para um clube que está a passar pelas dificuldades que apontaste. Portanto, eu acho que é chapeau para o Pepa. Mas coração de pai, sabe como é, né? Entre o Cruzeiro do Pepa e o Cuiabá do seu filho Antônio, quem tem mais chances de se dar melhor? Eu quero que seja um bom jogo e que ganhe o melhor e que o melhor seja o Cuiabá. Mais honesto do que isto não posso ser. Henrique Fernandes, também é um nome meio português. Totalmente português. É português, Até Fernandes? o do meio, Henrique Martins Fernandes. Dos dois lados da família tem ascendência portuguesa. Seja bem-vindo, Henrique. Esse duelo entre os portugueses, Cruzeiro é muito favorito sobre o Cuiabá? O Cruzeiro é favorito e vai precisar se impor como favorito nesse jogo, né? Mesmo com a mudança de estádio, o Cruzeiro tem que fazer valer o seu favoritismo e ganhar. Bom, antes da gente falar do estádio, tem uma dúvida batendo na porta, né? Bruno Rodrigues, destaque, tem contrato só até o final do ano. O Cruzeiro tem como explica isso aí? Tá emprestado, né, camarada? Tem que arrumar um jeito de ficar com esse cara, né? Por dois motivos. O primeiro deles, motivo técnico. O time circula em cima do Bruno. O Bruno é o jogador que é o desafogo, é o jogador da qualidade ofensiva, é líder de assistência na temporada, é artilheiro do time na temporada. Então é o jogador que faz a diferença, como fez contra o Grêmio na Copa do Brasil. O Cruzeiro tem que agilizar, tentar fechar ainda antes da janela do meio do ano, porque ele já esteve na Europa, jogou em Portugal.
pode ter outras equipes colocando o Bruno no radar, né, Maurício? A diretoria do Cruzeiro vai ter que trabalhar para segurar esse jogador, que tem sido muito importante. Vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro não pode ser líder nessa rodada, mas é uma rodada especial, que o Cruzeiro pode se manter bem ali em cima, né? Vai colar na ponta se ganhar do Cuiabá, porque tem muito confronto direto. A gente traz os jogos aqui da rodada que interferem direto no Cruzeiro. Ó. O primeiro, o Botafogo, pega o terceiro, o Fluminense. Por isso ele não pode ser líder, ele só pode passar um dos dois. Se houver empate, ele não passa o Botafogo e ele não passa quem venceu o Clássico no Rio. O sétimo, Santos, pega o segundo, Palmeiras. E o quinto, Atlético Paranaense, e o sexto, Galo, jogam fora de casa. Então, se o Cruzeiro ganhar, ele pode bater na vice-liderança, pode chegar ali, colar de vez no ataque à primeira colocação, Maurício. Pode ser uma rodada muito importante. O jogo segunda-feira vai ser em Seven Lakes, Arena do Jacaré. Isso. Bom retrospecto, né? Não vai ser no Independência porque o América não deixou, mas muda muita coisa, Henrique, você acha? Jogou lá em 2010, 2011 e 2013, 2 joguinhos. O time tem muito mais vitória do que derrota. E aí é bom a gente lembrar que em 2011 o time lutou contra o rebaixamento e ainda assim o retrospecto lá é bom. Quase 65% de aproveitamento. Eu acho que muda alguma coisa. Você tem 75 quilômetros de viagem até lá. O Cruzeiro não vai se hospedar em Sete Lagoas. A gente tá vendo lances aí de 2011. O jogo contra o Atlético Goianiense. De novo vai enfrentar um time do Centro-Oeste, né? Esse Cruzeiro era do Wagner Mancini, tinha Anselmo Ramonte, o Wellington Paulista, uma equipe que lutou contra o rebaixamento, escapou com aquele 6-1 sobre o Atlético nesse estádio. Então, um estádio que tem essa história, mas o Cruzeiro vai ter alguma dificuldade, sim, de viagem, logística, que se complica um pouco. Olha o Mancini como técnico do Cruzeiro, Maurício, comemorando essa vitória, esse jogo contra o Goiás. Então, acho que é um time que vai precisar fazer essas adequações logísticas e se adequar também às referências do estádio. O Cruzeiro vinha jogando normalmente no Independência e tem costume do Mineirão, mas eu acho que é capaz de superar tudo isso. Gramado não dá nem pra falar, né? Porque do Mineirão tá muito ruim também, então a gente vai ver como vai ser esse jogo. O torcedor do Cruzeiro vai precisar pegar a estrada pra apoiar o Cruzeiro na segunda-feira. Isso. Segunda-feira tem Cruzeiro Cuiabá. O Cruzeiro soltou uma nota oficial a respeito do fato do América ter vetado o Independência para o jogo. Cruzeiro vem a público, a nota oficial do Cruzeiro. Cruzeiro vem a público dar luz aos fatos que levaram à decisão de mandar a partida contra o Cuiabá, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Eu vou dar uma resumida. No dia 3 de maio, conforme estabelecido em contrato para uso da Arena Independência, comunicamos à administração do América as datas de jogos que gostaríamos de mandar no estádio no mês de maio, incluindo o jogo do dia 22 contra o Cuiabá. Comunicado este recebido sem objeções. No dia 17, já fora do prazo limite de 5 dias úteis, conforme determinado no Regulamento Geral de Competições, o América comunicou à CBF que não poderia receber a partida de seu estádio. Causa muita estranheza que o América não somente ignore o contrato válido com o Cruzeiro pelo uso da Arena Independência, como também o regulamento da CBF. E aí continua, etc. E diz, não entendemos, o Cruzeiro, não entendemos a razão pela qual a CBF não fez valer o seu poder superior e permitiu, a nosso ver, a adulteração da competição. É a nota oficial do Cruzeiro. Nós entramos em contato com a diretoria do América, que explicou o quê? Que diz o seguinte, Bob, que no dia 3 de maio o Cruzeiro foi informado de que não teria condição de jogar contra o Cuiabá na terça-feira lá. O América, inclusive, ofereceu a quarta-feira. Segundo o América, o Cruzeiro tentou junto à CBF e a CBF negou. Mas que no dia 3 de maio não foi o Cruzeiro que informou o América que queria jogar lá. Foi o América que informou o Cruzeiro que não poderia ter jogo na terça-feira contra o Cuiabá lá, através do Marconi Barbosa, que é da comunicação do América. Muito bem. É isso que a gente está para hoje. A Assembleia para o plano de pagamento dos credores, a recuperação judicial já tem data marcada para o dia 21 de junho, é a primeira convocação e aí precisa de um número mínimo para que ela possa acontecer. Se a maioria dos credores não estiverem presentes, fica marcado para a semana seguinte, dia 28, e aí não depende do número de credores. Ela vai acontecer no dia 28, se não acontecer no dia 21, Xará.